E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero argumentar aqui, né? Deixando aqui uma resposta para esse pastor, né? Caio Fábio. Eu vi um vídeo dele ontem com esse título, né? Que ninguém precisa de igreja, né, para ser cristão. Então eu queria deixar aqui uma resposta nesse vídeo, né, uma resposta respeitosa, né, a esse pastor Caio Fábio. É o seguinte, né, eu acho que não precisa ser nem especialista no assunto para entender que uma figura dessa, né, tá com um problema psicológico, né? Tá com um ressentimento, né? Das igrejas que ele frequentou, né? Infelizmente, as pessoas fazem, né, rodízio de denominação e o final é trágico, né? O final é isso aí, terminar com essa amargura, né? Ou encontrar a verdade, como a gente mostrou no vídeo de ontem, né? Um pastor que encontrou a verdade e retornou à Igreja Católica. Quando também quebra, né, esse orgulho, que existe um orgulho também, né, envolvido nisso. Mas quando a casca é grossa, né, aí o camarada fica com essa onda de mas igreja, ninguém precisa de ir para a igreja para ser cristão. Olha só. Então a gente nota ali uma amargura, um ressentimento embutido ali naquela fala daquela criatura, que deixa transparecer, né, claramente que é essa revolta, né? Não precisamos da igreja, eu já tenho as Sagradas Escrituras na mão, graças a Deus, né? Tenho a Bíblia na minha mão, já conheço o Evangelho, então eu não preciso ir na igreja, né? Aí você vai ver os comentários, aplausos, isso mesmo, né? Eu fiquei fora do sistema religioso, né? Você me ajudou a sair fora do sistema religioso. Olha só que coisa. Essa é a modalidade de hoje, né? Você me ajudou a sair fora do sistema religioso, né? Alguns comentários. Só que absurdo, né? Uma pessoa estudar tanto e finalizar, se não se cuidar, se não acordar logo, né? Finalizar a sua vida com essa amargura, longe da igreja de Cristo. Veja, Jesus, lá no Evangelho de João, diz que é a videira verdadeira, né? Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E Jesus diz assim, assim como o ramo não dá frutos, né, por si mesmo, se não tiver na videira, vós também não podeis dar frutos se não estiver em mim. Olha só que interessante. Então essa é a palavra de Cristo, grava aí. Assim como o ramo não dá frutos, né, por si mesmo, se não permanecer na videira, vós também, ou seja, né, nós os cristãos, a igreja, os membros da igreja, não pode dar fruto se não permanecer em Cristo. E veja, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele não diz eu sou as videiras verdadeiras, como se fossem muitas, né, árvores. Não, eu sou a videira verdadeira. Só há uma videira verdadeira, né? Então, se você não permanece nessa videira verdadeira, o que acontece? É aquilo que o
se retirar um galho de uma árvore, se for podado, for arrancado, vai fazer o quê? Aquele galho vai murchar, vai secar e não vai produzir, né, frutos. Então, como dizer que não precisa da igreja, né? O cristão diz: eu não preciso da igreja. A igreja é o quê? É o corpo místico de Cristo. Se alguém diz que não pertence a esse corpo, não precisa desse corpo, é, né, semelhante a alguém dizer: olha, é semelhante o galho dizer que não precisa da árvore. Eu não preciso da árvore. Olha só que absurdo. É da árvore que vem os nutrientes para conservar a vida do galho, para que o galho, né, dê frutos. Então, quando o cidadão diz: eu não preciso da igreja, é semelhante a isso. É semelhante a um galho separado da videira, que não dá frutos, vai secar. Então, alguém pode dizer: mas eu pertenço, né, ao corpo de Cristo, não à igreja, né? Não a igreja. Cristo não veio fundar a igreja. E aquela baboseira de sempre, né? Não, Cristo não veio fundar a igreja. Eu pertenço ao corpo de Cristo, sem ir à igreja de Cristo, né? Sem fazer parte da igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, sem receber os nutrientes da árvore, eu querer ser galho. Veja, toda conversa para negar a verdade é desmascarada, né? Então, já pensou eu querer ser galho de uma videira sem pertencer à videira, sem estar ligado, unido àquela árvore, àquela videira, onde eu vou receber ali os nutrientes para sobreviver? Então, a igreja é isso. Se você diz que não precisa da igreja, você não está recebendo os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, batizando os filhos, enfim, né? Não está recebendo os sacramentos, não está recebendo, né, os nutrientes da árvore, porque a igreja é o quê? É o corpo místico de Cristo. Cristo disse o quê? Se não permanecer em mim, não podereis produzir frutos em si mesmo. O galho que não permanece na árvore não produz frutos. E alguém pode dizer: não, mas eu pertenço sim, Miguel, eu pertenço sim ao corpo de Cristo. Mas a qual corpo? Lembra que Jesus Cristo falou que é a videira verdadeira e não as videiras verdadeiras? Não, ele falou a videira verdadeira. Só existe uma videira verdadeira. Então, quando o cidadão diz que não precisa, eu estou com a Bíblia na mão, mas essa Bíblia na mão veio de onde? Veio da videira. Se você tirá-la da videira, se você podá-la, vai acontecer o quê? Você vai murchar. É um galho seco que não produz, né, frutos. E o critério para saber se você pertence ao corpo de Cristo ou não, o critério para saber se você pertence à videira verdadeira ou não, o apóstolo Paulo deixou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele vai dizer, né? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14, você vai entender o que eu estou dizendo. Que o corpo, ele é feito de muitos membros, né? Paulo vai apresentar. E que um membro não pode dizer para o outro que não precisa dele, né? O olho não pode dizer para a mão que não precisa da mão. A cabeça não pode dizer para os pés, né? Não preciso de ti. Ou seja, esse é o critério para que você saiba se está ou não na igreja, na videira. Um ramo, um galho, né? Não pode dizer para o outro que não precisa do outro. Eu não preciso de você. Então, esse é o critério para saber se você está realmente na igreja de Cristo ou não, né? Então, o olho não pode dizer para a mão que não precisa da mão. A cabeça não pode dizer que não precisa dos pés. Aí você tem agora o critério para saber se você pertence ou não
Se você diz que não precisa de Nossa Senhora, não precisa dos apóstolos, não precisa da igreja, você acha que Nossa Senhora, os apóstolos, não estão ligados à videira, que é Cristo? Então, como que um ramo pode dizer que não precisa do outro? Como que um galho não pode... como que um membro pode dizer que não precisa do outro? Então, meus irmãos, é isso aí que eu deixo nesse vídeo. Esse critério para você entender, se você precisa, para você entender se você pertence, né, ou não a... para você entender se você pertence ou não à igreja. Esse é o critério. Um membro não pode dizer que não precisa do outro, né? Eu não preciso do outro. Então, quando a gente vê pessoas dizendo eu não preciso de Nossa Senhora, então Nossa Senhora não está ligada ao corpo de Cristo? Não preciso dos apóstolos, dos papas, dos padres, enfim, eu não preciso da igreja. A igreja de Cristo não está ligada a ele? Como assim, né? A igreja é o próprio corpo místico de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo como resposta, né, a esse pastor Caio Fábio. Separado da videira não pode dar frutos, né? Quem se separa da videira não pode dar frutos. E o critério é esse, para saber se você está unido ou não, é esse. Quando um membro sofre, Paulo vai dizer, né? Todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso é o corpo. Então esse é o critério para saber se você pertence ao corpo ou não. Se você está separado desse corpo, você não sente nada disso, né? Você não sente tristeza pelos cristãos massacrados, mundo afora, perseguido. Se você não está no corpo, você não sente alegria pelo heroísmo, né, dos irmãos santos, dos santos. Você não sente alegria pela santidade de Maria, da mãe de Cristo. Você não sente alegria nos santos. Ou seja, então você não pertence a esse corpo que Paulo fala. Porque quem pertence a esse corpo sofre quando o membro é perseguido, e quem pertence a esse corpo se regozija quando o membro é honrado, que é o caso dos santos. Então ali mostra a fé católica. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.